Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Para tanto, ele pegou um vaso de boca larga e colocou primeiramente algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: "Está cheio?" Pelo que viam, o vaso estava repleto. Por isso, os alunos unanimemente responderam: "Sim." Então o professor pegou uma lata de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram entre os espaços das pedras grandes. Então ele perguntou aos alunos: "E agora, está cheio?" Desta vez, alguns alunos ficaram meio hesitantes, mas a maioria respondeu sim. Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar areia dentro do vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. E pela terceira vez o professor perguntou: "Então, está cheio?" Agora a maioria dos alunos estavam receosos, mas novamente a maioria respondeu sim. Finalmente o professor pegou um jarro de água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou e saturou a areia. Neste ponto, o professor perguntou para a classe: "Qual o motivo desta demonstração?" Um jovem, brilhante aluno levantou a mão e respondeu: "Não importa o quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre conseguirá espremer e dentro colocar mais coisas." "Não exatamente", respondeu o professor. "O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais você conseguirá colocar as pequenas lá dentro." "Vamos experimentar", disse o professor aos alunos, entregando-lhe um vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras grandes, pedregulhos, areia, água. E os alunos começou a experiência, colocando água, depois a areia, depois os pedregulhos e por último tentou colocar as pedras grandes e verificou surpreso que não deu certo, não coube. Ele já estava repleto com as menores coisas. Então o professor explicou ao rapaz e todos os alunos que ali estavam: as pedras grandes são as grandes coisas, as coisas que realmente importam na vida, o seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você não dá prioridade a isso e mantém as coisas pequenas dentro do vaso ou dentro de você, as demais coisas que são importantes, que na verdade vale a pena se preocupar, elas ficam do lado de fora e as coisas pequenas ficam tomando espaço. Bom, você tem que pensar nisso. Preencha a sua vida somente com as coisas grandes e deixe as pequenas por último. Porque as maiores, elas vão tomar o espaço que verdadeiramente elas têm que tomar. As menores, elas vão se adequando. Quando você entende isso, você percebe que o espaço da sua vida apenas tem que ter as coisas que verdadeiramente importam. Então, recomece. É uma boa sugestão para você. Esvazie o seu vaso. Esvazie a sua mente, o seu emocional e preencha-o com pedras grandes que verdadeiramente importam. Ainda há tempo. Ainda é tempo para você fazer. Sempre é tempo de mudar. Mude as coisas. Comece hoje.